O Saiba Mais dessa semana vai tratar da Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça entre os dias 2 e 6 deste mês. E para tratar melhor desse assunto, vamos conversar com o conselheiro do CNJ, Emanuel Campeiro. Conselheiro, qual é o balanço então da semana deste ano? A semana desse ano, sem dúvida, foi um sucesso, né? Nós já contamos com um levantamento ainda parcial, já que vamos apurar ainda por mais 2 dias os valores enviados pelos tribunais, mas já contamos com quase R$ 1 bilhão em acordos realizados. 350 mil audiências realizadas. Então, sem dúvida, é um balanço muito positivo e ficamos muito animados com o resultado. Houve também uma adesão maior dos magistrados, não é isso? O que isso significa? Eu acho que no ano passado nós tínhamos 2.600 magistrados, né? Esse ano tivemos 4.800 envolvidos, quer dizer, quase dobramos o número de magistrados. Eu acho que isso demonstra exatamente a importância da conciliação, da mediação para o Poder Judiciário. E os magistrados estão percebendo isso, os tribunais estão mais sensíveis. Eu acho que isso mostra realmente o crescimento dessa cultura pela paz sobre a cultura do litígio. Explica para a gente, então, a diferença entre conciliação e mediação. A diferença ela é bem doutrinária. Nós poderíamos dizer que a mediação, nós temos um terceiro que busca aproximar as partes para que as partes encontrem a solução para o seu problema. Já na conciliação, nós temos esse mesmo processo, com a diferença que esse terceiro, ele busca também propor soluções às partes. Essa seria basicamente a diferença. Agora, doutrinariamente, já não se faz tanto essa diferenciação, porque é difícil você mensurar até que ponto vai a mediação e começa a conciliação, até que ponto o mediador também não poderia estar sugestionando uma solução de alguma forma. Então, se fala muito em mediação e conciliação, mas nós já tentamos evitar até a distinção. Conselheiro, além da conciliação e da mediação, existem outras formas de acordo judiciário? Sem dúvida, nós temos várias iniciativas de sucesso. Nós temos várias conciliações, várias mediações que são realizadas, inclusive, no campo pré-processual, ou seja, antes mesmo que o processo bata as portas do Poder Judiciário. Então, já existindo conflito, os mediadores resolvem aquele conflito. Temos também iniciativas de sucesso, como, por exemplo, algumas empresas de telecomunicação que instalaram totens em juizados especiais e no PROCON. E o que acontece? Quando o cidadão procura esses órgãos para fazer uma queixa, o servidor encaminha para a utilização daquele totem. Com aquele totem, ele entra em um canal direto exatamente com o mediador e um preposto, um representante da empresa. E o que acontece? Esse preposto, esse mediador, ele consegue resolver o problema e, mais do que isso, já que nós temos um índice, na verdade, da utilização desse mecanismo, um índice de sucesso de 100%. Mais do que isso, ele consegue fidelizar o cliente. Ele mantém aquele cliente que provavelmente, pelo meio tradicional, seria completamente perdido. A gente pode dizer que existe um tema mais fácil ou mais difícil para realizar a conciliação? Olha, nós temos bastante sucesso em conciliação em que envolve, por exemplo, temas de direito de família. Né? E seria, eu acho, que até uma das matérias que seria mais aconselhável, já que envolve exatamente a família, e isso é de interesse geral da sociedade. Então, muitas vezes, uma mediação, uma conciliação bem feita, resolve um conflito que poderia se replicar ano após ano. Muitas vezes a sentença judicial ela resolve o quê? Resolve o processo, mas o conflito permanece. Então você pode ter, por exemplo, uma sentença que determina o valor dos alimentos, no caso do direito de família. Ano que vem nós podemos ter uma revisional de alimentos, batendo novamente as portas judiciárias. E ano após ano isso se repetindo, enquanto que quando é feito através da conciliação, quando as partes chegam ao entendimento, em que há uma harmonização do conflito, isso tende a não acontecer. Então, em alguns ramos, a conciliação se mostra excessivamente importante. Mas temos também demandas como demandas de direito do consumidor, que envolvem companhias telefônicas, companhias de TV a cabo, que geram um volume muito grande de processos no Poder Judiciário. E temos soluções extremamente bem-sucedidas. Por exemplo, teve uma determinada empresa que criou um totem em que quando o cidadão chegava para reclamar no juizado especial ou no PROCON,
imediatamente o servidor encaminhava para que ele usasse aquele totem. Naquele momento, ele estabelecia uma ligação direta com o mediador da empresa. E uma pessoa que tentava ali resolver o problema, efetivamente resolvia, porque chegou a ter índices de 100% de sucesso. E não só isso, e aí a importância também desse mecanismo para as empresas. A empresa conseguia manter o cliente. Ao invés de, num processo judicial tradicional, ela perdê-lo para sempre. Basta que na audiência inaugural não se consiga uma conciliação, dificilmente aquele cliente voltaria para aquela empresa. Enquanto que com a adoção desses mecanismos alternativos, inteligentes, a empresa mantém o cliente, fideliza o cliente. Então, e a sociedade está realmente acordando para essa realidade. Existe alguma desvantagem na conciliação, por exemplo, de uma pessoa que vai receber um valor abaixo do que ela deveria receber? Nós poderíamos falar em desvantagem se nós analisarmos o conflito do ponto de vista meramente econômico. Mas econômico e racional, né, logicamente. Mas o ser humano não é um ser puramente racional. Muitas vezes o que nós verificamos é que o cidadão ele bate as portas do judiciário, ele entra com ação contra determinada empresa, simplesmente porque está profundamente chateado com uma determinada situação e porque a empresa até aquele momento não reconheceu a gravidade do problema ou não deu importância para aquele problema. Então, muitas vezes, o que é que nós temos? Uma sentença judicial que pode, muito bem, para o cidadão, dar um valor menor do que ele havia requerido inicialmente. Esse cidadão vai sair insatisfeito. Naturalmente vai sair insatisfeito com a sentença, provavelmente vai recorrer dela. Enquanto que na conciliação, ele pode ter aquele mesmo valor, só que quando ele é definido por um acordo, aquilo traz uma satisfação pessoal muito grande para quem utiliza desse mecanismo. Então, essa questão de mensurar economicamente não é exatamente a realidade e não é uma preocupação. O que nós temos verificado, tanto não é que o que nós temos verificado é que as pessoas que se utilizam desse meio alternativo saem sempre muito satisfeitas. E eu acho que essa tem que ser a principal preocupação do Poder Judiciário, em deixar o seu cliente, que é o jurisdicionado, o Poder Judiciário existe para atender às demandas da população, deixá-lo satisfeito com a solução. E muitas vezes a sentença judicial não consegue isso, por mais bem intencionado e mais operoso que seja o magistrado. Conselheiro, a gente sabe que houve um aumento na adesão dos magistrados nesse ano na Semana Nacional de Conciliação. No caso dos advogados, a cultura do litígio ainda predomina? Sem dúvida, os próprios advogados que participam da Semana Nacional de Conciliação acabam também saindo muito satisfeitos. O que existe, na verdade, é que as faculdades preparam os operadores do direito, eu digo de forma geral, tanto advogados como servidores, como juízes, eles saem preparados para enfrentar litígio. Então, todo advogado, ele sabe fazer petição inicial, ele sabe fazer contestação e todos os recursos que se imaginar. Mas muito pouco é passado para ele sobre meios alternativos de solução de conflito. É praticamente um capítulo mínimo que se vê em uma disciplina introdutória do curso. Eu acho que no segundo ano do curso se vê alguma coisa e não se fala mais nisso. Então isso naturalmente causa, pelo desconhecimento, uma certa repulsa pelo meio. Isso é natural, se eu desconheço eu não quero lidar com aquilo. Mas os advogados que têm entrado em contato realmente com esse mecanismo têm aprovado e têm ficado satisfeitos. Nós começamos a perceber que os advogados estão procurando fazer cursos de mediação, uma forma até de ele se diferenciar no próprio mercado de trabalho em relação aos demais, quer dizer, ele leva para o seu cliente isso, ele é um profissional diferenciado porque ele tem esse curso. Então está começando a haver uma mudança de cultura. Agora, claro, para nós termos uma mudança de cultura mais ampla, o tema precisa ser inserido na agenda das universidades de forma mais efetiva, sem dúvida. E aí depende de uma série de fatores. Nós aqui no CNJ estamos buscando os meios que nós temos, né? Claro, aí vai depender do Ministério da Educação, a mudança da grade curricular dos cursos de Direito, mas até mesmo o Ministério da Educação já está percebendo essa necessidade.